vou falar um pouquinho sobre algumas percepções e reflexões minhas sobre a relação entre o bem simbólico e o bem econômico. Porque, na verdade, eu acho que isso tem um pouco até a ver com a minha trajetória pessoal e com a trajetória da Baluarte, de que se em algum momento no passado o mercado e a cultura eram vistos como inimigos, né? Eu acho que pelo menos, eu vivi muito essa aflição de que, né, o mercado era um monstro que engolia a cultura, destruía o nosso simbólico. E hoje em dia eu tenho um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Eu realmente acredito que a gente consegue achar uma harmonia entre esses dois universos. Eu acho que o nosso maior desafio é justamente equilibrar essa balança. Porque a gente vive do trabalho com a cultura, a gente precisa que esse trabalho com a cultura ele tenha sua esfera econômica. Afinal de contas, precisamos dessa esfera para a nossa sobrevivência. Então não dá para a gente descolar uma coisa da outra, né? Elas necessariamente vão ter que se relacionar se você quer ser um profissional do mercado da cultura, né? E falar em mercado da cultura hoje em dia já não me assusta, porque eu acho que se a gente tem o cuidado e o entendimento dessas duas esferas e de que maneira essas duas esferas podem sim se relacionar, a gente consegue gerar uma soma positiva. Então, eu acho que é isso, não se trata de uma dicotomia entre essas duas instâncias. Eu acho que, na verdade, são forças que eventualmente são contrárias. A instância econômica, o interesse econômico, muitas vezes não vai estar alinhado com o interesse simbólico e vice-versa. Mas eu acho que a gente consegue pensar numa relação ganha-ganha, né? E aí eu acho que eu acrescentaria até mais um ganha, porque eu acho que a gente tem o econômico, o simbólico e o social. Então a gente está falando aqui da produção de cultura, a gente está falando aqui da produção econômica e eu acho que a gente está falando aqui da produção de resultados sociais também, que pode ser igualmente beneficiada nessa relação. E eu acho que um dos grandes desafios dos profissionais que atuam nessa área é justamente assumir essa consciência de que o fator econômico e o fator simbólico precisam se relacionar. E aí vai muito na reflexão de que tipo de relação é essa que a gente quer construir. Porque eu acho que também tem um fator que é perigoso, se você tenta criar essa dicotomia entre esses dois universos, que é do isolamento, né? Então, de nada adianta a gente isolar a cultura e de nada adianta isolar o econômico, porque a gente vai perder com isso. Então, eu acho que para esse desenvolvimento, a gente tem que entender que é melhor a gente provocar o encontro do que incentivar o isolamento. E aí eu acho que para isso, uma palavra que para mim resume bem essa relação que a gente precisa construir, é uma relação de responsabilidade. É o entendimento de que o trabalho com a cultura, ele tem esse fator simbólico, ele tem esse fator econômico, e por isso ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, quando a gente trabalha com cultura, a gente está trabalhando ali com um fator que ele tem uma potência de transformação muito grande. E uma potência econômica também muito grande, muito embora aqui no Brasil eu acho que isso ainda não está bem absorvido. E eu acho que essa responsabilidade que cada profissional dentro da sua esfera tem que ter, ela passa muito pelo cuidado que a gente tem que ter na nossa atuação. A gente não pode ter uma atuação desprovida de reflexão, desprovida de responsabilidade, né? E a gente tem que entender essa atuação como algo que precisa de cuidado. E quando eu falo em cuidado, eu falo em cuidado porque, sim, essa possibilidade de transformação, né? Eu acho que a formação de uma sociedade mais crítica ou, no inverso, mais apática, ela passa muito por esse substancial cultural a que ela tem acesso. Então, eu acho que a formação crítica está diretamente proporcional a esse acesso.
Então, a gente precisa ter essa perspectiva quando a gente desenvolve qualquer trabalho dentro da área de cultura, né? Seja um show, seja uma peça de teatro, seja um projeto que tem ligação mais diretamente com resultados sociais. Mas, enfim, as artes, no geral, elas provocam reações críticas, né? A gente está trabalhando ali com o imaginário, então isso tudo é muito sensível, né? E a gente não pode esquecer dessa sensibilidade. Eu acho que cuidado também, porque se a gente não tem justamente essa consciência e essa reflexão, a cultura, ela pode virar algo ferramental de mercado, né? Então ela tem muitos atributos que são muito atraentes para o mercado, sim, né? Acho que a gente também tem que ter esse cuidado de não ser inocente, né? A gente está falando de simbólico, mas a gente não precisa ser romântico, né? E eu acho que esse cuidado também desse entendimento e dessa mediação de universo é o que pode evitar que a cultura se torne apenas uma ferramenta de mercado. Porque isso também é um desafio, né? É uma dificuldade. Então, eu acho que tendo esse cuidado, né? Desse entendimento, desse trabalho que precisa ser reflexivo e desse entendimento de que a cultura ela precisa ser bem trabalhada no mercado, a gente busca esse equilíbrio dessa balança. Então, acho que assim, na prática, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que, pelo menos aqui no nosso trabalho na Baluarte, é o que eu recomendaria e gostaria de ver mais iniciativas, é que a gente busca desenvolver essas ideias, realizar esses projetos que efetivamente possam contribuir para esse outro desenvolvimento, que aí sim também faz parte das crenças da gente aqui no nosso trabalho, né? De que a cultura ela é um ótimo campo para a gente buscar esse outro desenvolvimento pautado por questões para além do econômico, e aí a gente não quer tirar o econômico, a gente só não quer que ele seja determinante desse desenvolvimento. E aí eu acho que a cultura é muito bacana por isso, porque a gente pode trabalhar esse desenvolvimento que vai falar de uma esfera econômica, vai falar de uma esfera simbólica e que pode contribuir, talvez, quem sabe, espero, para uma sociedade um pouco mais justa. Eu acho que quando a gente pensa que os nossos projetos, isso está um pouco no DNA desse pensamento, né? Ele está um pouco na base de tudo que a gente desenvolve. E isso, a nosso ver, não impede, não isenta a possibilidade dessa relação com o mercado, né? Ter esse cuidado nesse pensamento pode, inclusive, se refletir enquanto um diferencial quando você vai tentar viabilizar um projeto seu. Então, o que a gente busca e o que eu acho que é bacana e que, na minha visão otimista, a gente vem encontrando um pouco mais de abertura para isso, é um pouco mais de sensibilidade e de percepção do mercado a esse ativo que é a cultura, a esse potencial que a cultura tem, também econômico. Então, que bacana! A gente pode ter esse potencial simbólico e a gente pode ter, sim, esse potencial econômico, que é um potencial econômico que, enfim, é pouco degradante ao meio ambiente, que pela sua própria essência e propriedade tem retornos sociais positivos. Então, eu acho que é a junção de uma série de fatores que poderiam ser mais bem vistos. E acho que por isso essa responsabilidade no trabalho, né? Eu sempre acho que o trabalho com cultura, ele é um trabalho muito rico, que deve ser feito com muita atenção, porque é isso, né? Quase como se você estivesse mexendo ali num diamante, né? Ele, se você lapidar aquilo ali, ele pode ter uma radiação muito grande. E eu acho que é isso, né? Essa relação entre o bem simbólico e o bem econômico, a meu ver, ela precisa ter um olhar convergente, não divergente, né? Então, eu acho que muito mais vale a gente buscar uma convergência entre essas duas esferas que muitas vezes são vistas como grandes inimigos. Eu acho que a gente trabalhando na convergência, a gente faz uma soma de interesses que gera valores maiores, né? Que gera resultados mais amplos. Enquanto que se a gente ficar trabalhando só na divergência, a gente fica num campo de conflito
que tem muito mais atrito e talvez muito mais dificuldade para ambos os lados. Então, eu acho que, concluindo o que eu quis dizer, enfim, até puxando um pouco para o pouco que eu falei da Baluarte, da minha formação profissional, eu me vejo muito nesse caminho de alguém que saiu da divergência para a convergência, de alguém que num primeiro momento tinha uma visão muito romântica e conceitual de cultura, que num momento intermediário teve uma dificuldade muito grande de entender que era preciso, de alguma forma, fazer essa conversa, e que hoje em dia vem mediando essa conversa. A gente sempre encontra os momentos, né, em que a balança pesa um pouco mais, mas eu, no mínimo, tenho mais tranquilidade de que é uma balança e não é um espaço de briga. Então, eu encerro a minha fala com isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para a reflexão de todo mundo que está interessado no campo da cultura. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite e que a gente possa ter outros momentos de reflexão e de amadurecimento desse mercado, porque é isso, eu acho que a gente tem um potencial riquíssimo em mãos.